Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Literatura com Sotaque. Hoje a gente vai estar falando sobre o livro da Isabel Allende, né, que é o primeiro livro do nosso clube. Eu vou deixar o link aqui do vídeo, onde a gente esteve falando sobre o motivo da criação do livro e sobre a criação da editora Papacho, certo? Falando que a editora Papacho, fora do que ela já fez, enquanto ao podcast, microcontos, publicação de livros, ela também para este ano tem pensado criar alguns cursos de escrita criativa. Então não se esqueça de seguir nas redes sociais ou de acompanhar nosso canal no WhatsApp. A gente fez uma curadoria bem interessante para os livros que fazem parte do Clube do Livro deste ano, com a ideia de utilizar o realismo mágico como ferramenta para o resgate da identidade individual ou coletiva. A explicação sobre esta curadoria está no nosso site, o link para o site está aqui. A verdade, esse site é só exclusivo do livro, não é o site da editora, é o site do Clube do Livro. Os Espíritos termina sendo uma narrativa do resgate identitário desde o começo, né? A gente sabe que ela começa com um período pré-ditadura chilena, mas que ela vai ir para esse lugar, que ela vai ir para o lugar de discussão do individual e do coletivo dentro dos conflitos políticos e sociais que estariam acontecendo na sociedade chilena. Bastante como ela vai explicando os fundamentos que vão determinando os idealismos que estabeleceram esta realidade da sociedade chilena, né? A gente pode ver como um dos principais personagens, que é o Esteban Trueba, ele faz uma representação da elite conservadora, latifundária, que obviamente vai se aproveitando da exploração dos trabalhadores rurais e que utiliza frases tipo: eles são burros, eles não sabem o que eles fazem, se não fosse por mim eles estariam comendo excremento. Então, aí você vai vendo posições que a gente pode considerar que ainda estão presentes em alguns aspectos da sociedade latino-americana, certo? Por isso que é interessante o Clube do Livro, sobre a questão identitária latino-americana. A gente tem 6 livros, cada um em um país diferente. A gente está começando com este que é do Chile, mas a gente não consegue ver que tem alguns aspectos da sociedade conservadora chilena que não estão muito longe dos aspectos da sociedade conservadora brasileira, né? A mesma sociedade que permitiu o estabelecimento de uma ditadura em 1964, a mesma sociedade que acha que a ditadura que existe aqui não foi uma ditadura, a mesma sociedade que está em contra de processos culturais que resgatam a história do Brasil, a história que não pudo ter sido contada corretamente, como a história da Eunice Paiva. A gente está muito orgulhoso do trabalho que está sendo difundido culturalmente Brasil afora, filme Ainda Estou Aqui, que para o momento que está sendo gravado este vídeo, ele foi indicado ao Oscar como melhor filme estrangeiro e ainda como melhor filme. Esse resgate da identidade por meio da história, da historiografia, da literatura, não é uma questão recente. É uma questão, por exemplo, no livro da Isabel Allende, ele foi escrito em 1982, após que ela teve que sair do seu país por causa da ditadura contra o presidente, né? E o interessante é como ela vai, através deste resgate da identidade pessoal de cada um dos personagens que vai contando, ela vai falando sobre como as relações de poder elas são mantidas e como a violência física e a violência psicológica contra o corpo feminino, ela é não somente estabelecida, sino recebida de bom agrado pela sociedade. Tá? Claro, a gente tem algumas personagens femininas que estão lutando contra isso, mas elas, por alguns motivos, não vão estabelecendo claramente esta luta, ou pelo menos a gente vai vendo como essa luta vai crescendo escaladamente. Personagens femininas aqui estabelecidas seriam a Níbia, a Clara, a Blanca e a Alba. E a gente consegue perceber como
elas particularmente, elas conseguem, e nestes nomes a gente consegue ver como vai se estabelecendo, como vai subindo ou aumentando o grau de reconhecimento do que é a consciência social e a luta pelo resgate do indivíduo. E eu falo isto, por exemplo, os quatro nomes, Níbia, Clara, Blanca e Alba, eles são representações da luz, mas a luz em níveis não intensos. Por exemplo, Nívea é uma coisa meio transparente. A gente vê através dessa personagem que ela consegue transparecer algumas ideais feministas, mas que não fica muito claro. A Clara, ela não é uma coisa definida. Ela tem as ideais, mas ela ao mesmo tempo consegue entender como tem que como ela faz algum desprendimento destas coisas. A Blanca e a Alba, elas se permitem já estabelecer esses ideais de uma forma um pouco mais forte, né? De uma forma um pouco mais definida, né? E entre elas quatro, ela representa a resistência à opressão patriarcal e à injustiça social. Eu, para dar continuidade aqui, eu vou fazer uma breve análise aqui sobre o primeiro capítulo, os primeiros capítulos do livro. Vou tentar fazer sobre os dois primeiros neste vídeo, mas vou tentar que não fique também muito longo, né? Mas não prometo nada. Eu vou estar utilizando meu tablet porque eu estou lendo a versão digital da Bertrand Brasil. Por certo, um saludo para o pessoal da editora Bertrand Brasil. Linda a capa deles, né? Acho que não dá muito para ver. Mas eu vou colocar a foto aqui. Que é a que eu tenho utilizado para difundir todos os vídeos. E eu vou ter que ser obrigado a utilizar meus óculos, né? Pessoal da idade magicamente já estão meus óculos aqui colocados. E aí eu vou começar pela epígrafe, que ela utiliza um epígrafe do Pablo Neruda, né? E ela utiliza um texto do Pablo Neruda, mas a última linha fala o que significa para sempre. E esta pergunta do Pablo Neruda, ela ecoa no texto da Isabel Allende no longo do livro. Você pergunta sobre essas situações, essa situação social, essa situação de desgaste, essa situação de luta, essa situação de falta de identidade. Será que que com cada luta a gente consegue superar, ou será que a gente só supera um degrau e esse para sempre fica? E a gente também se pergunta as feridas que ficaram depois desta luta, depois desta tentativa de resgate. Essas cicatrizes ficarão para sempre ou não? Essas cicatrizes deixarão marcas que não serão nunca esquecidas? Essas cicatrizes deixarão marcas que poderão ser relevadas? Então, o que significa para sempre? O para sempre é uma palavra que a gente não consegue esquecer? Ou o para sempre é uma lembrança que a gente nunca vai abrir mão, né? O livro está composto por 16 capítulos, né? Na verdade são 15 capítulos e um epílogo. E a gente, em cada semana, está tentando ler dois capítulos. Eu vou tentar fazer aqui um resumo de alguns aspectos, pelo menos, que foram importantes para a minha leitura nos capítulos 1 e 2, né? A gente começa com a história escutando a história da Rosa Abela, né? Mas a história começa realmente falando do Barrabás, que é um cachorro que é de um tio da Clara, e a gente descobre por meio de algumas palavras que é o personagem que a Clara vai tomar um aspecto importante dentro desta história, muito mais importante que a Rosa, inclusive. Vocês em algum ponto vão conseguir entender que a Rosa é representada na capa do livro, né? Pelo menos, ou pelo menos que vai ecoar esta imagem dos cabelos verdes no longo do livro. E ou falar que o Barrabás chegou por via marítima, anotou a menina Clara com a sua delicada caligrafia. Já nessa época tinha o hábito de escrever as coisas importantes e mais tarde, quando ficou muda, escrevia também as trivialidades. E aí fica interessante entender uma coisa, essa frase, mais tarde, quando ficou muda,
a escritora Isabel Allende ela utiliza este recurso para nos mostrar uns pequenos spoilers do que vai acontecer, mas que não sejam de forma desgastante. A gente vai ver no longo da história como ela vai contando estes fatos, tipo, esta personagem a gente descobriria que no futuro vai fornecer ajuda. Ou da forma que eles foram encontrados agora, seriam achados 20 anos depois. E isso vai trazer uma desgraça. Ela vai contando isso, mas esse pequeno spoiler não desgasta para nada a história. A gente vai ver uma forma da linguagem, um recurso da linguagem que a escritora utiliza, que resulta muito interessante e que ela consegue utilizar de uma forma bastante amena, clara, cândida. É muito rico na escrita da Isabel Allende, pelo menos neste livro, como ela utiliza isso. E eu acho que ela vai descrevendo através disto que a história, por mais que ela tente ser linear, ela vai ir dando alguns pulos, então a gente tem que ir se preparando para estes fatos, né? Aí ela inclusive chega a falar o que a Clara escrevia esses cadernos, né? E sem suspeitar que 50 anos depois seus cadernos me serviriam para resgatar a memória do passado e sobreviver ao meu próprio terror. Então aí a gente já sabe que quem está escrevendo a história não é a Clara, mas é alguém que está escrevendo a história e alguém que está passando por uma história de terror. E a gente se pergunta, essa história de terror será baseada em fatos que têm a ver com a ditadura ou essa história de terror estará baseada em fatos de violência doméstica? E a gente vai ter que se fazer essa pergunta devido a que a gente vai ir vendo estes aspectos como vão se estabelecendo. À medida que a história vai passando, que os capítulos a gente vai se aprofundando, a gente vai percebendo que tem os aspectos do desgaste social e a gente também vai perceber os aspectos da violência doméstica marcada, né? Para mim foi interessante ver isso e foi minha primeira anotação porque ela me mostra que a gente está lendo uma espécie de marginalia. Marginalia é quando você pega um livro e você faz escritas, anotações. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não gostam. Respeito os dois aspectos. Eu antes não gostava, hoje em dia faço. Os livros, eu acho assim, tem que cuidar o livro, sim, mas afinal a possibilidade deste livro ser lido por outra pessoa, além da que comprou o livro, é pouca. Então, no final das contas, esse livro vai deixar uma aprendizagem para mim, sobretudo com um livro de ensaios, né? E, por exemplo, neste livro que eu faço minhas anotações, né? Algumas vezes eu faço anotações também em lápis, ou caneta, escrevo no lado. E você consegue, quando você lê um livro que tem marginalia, que é um aspecto literário super rico, que quando você faz estudos de como a marginalia tem ajudado a compreender épocas históricas, porque a gente consegue ver a interpretação de um texto por uma pessoa naquela época. Pense comigo, este livro vamos supor que foi escrito em 1950. Este livro que foi escrito em 2000 e, vamos ver, vamos descobrir aqui, é um livro do 2010. Este é um livro de 2010. Eu estou lendo agora 2025, 15 anos depois. Eu estou lendo com outra cabeça diferente do momento que foi escrito e daqui a 15 anos alguém pega este livro e lê minha compreensão. Daqui a 15, 20, 25 anos. Lê e tenta entender essa compreensão que eu fiz desse escrito. Ela vai ter minha interpretação de uma interpretação mais perto do momento que foi escrito este texto. Pega, por exemplo, um livro do... a própria Isabel Allende. Foi escrito no 82. Pega que alguém leu esse livro no 85 e fez suas anotações nesse livro. E a gente vai ter a oportunidade de ler essas anotações hoje, 40 anos depois. Então, eu acho a Marginalia uma ferramenta literária super rica. E eu particularmente defendo. Então, eu aqui agora estou fazendo Marginalia. Eu vou colocar uma foto aqui também no vídeo para que vocês vejam como eu faço Marginalia digital, certo? Continuando com a história, ele fala sobre que o cachorro vinha coberto pelos próprios excrementos e urina.
Essa é uma frase que você consegue na sexta, sétima linha e você fala, nossa, que imagem forte começando o livro. O Gabriel Garcia Marques, ele escreveu um ensaio que se chamava é, O Inferno dos Olfatos. E ele, quando a gente lê Gabriel Garcia Marques, a gente percebe que a riqueza dos da descrição dos cheiros, dos gostos, dos sabores, ela é muito forte para a marcação de imagens. E a Isabela Allende não tinha como fugir muito disso quando vem de uma escola, quando vem lendo um 100 Anos de Solidão, quando vem lendo um Coronel Não Tem Quem Escreva, um Pedro Páramo. Interessante também, depois que a gente vê, durante o capítulo, uma cena interessantíssima na Igreja Católica. E aí a gente consegue perceber o poder que tem a Igreja Católica dentro da sociedade naquela época. Porque tanto que o pai da família Del Valle, o Severo Del Valle, ele quer muito se candidatar politicamente, mas para isso ele precisa se apresentar na sociedade. E a melhor apresentação que ele consegue fazer é através de este fato de ir para a missa, né? E aí na missa acontece, você pode ver um aspecto com umas tradições latino-americanas muito interessantes, que é a de cobrir o santo durante a época de Semana Santa, porque ela precisa ser uma estas roupagens, eles demonstram esse momento de festa, de alegria e de riqueza dentro da Igreja Católica. E uma coisa interessante é que quem veste eles normalmente são mulheres solteiras, virgens. Então podem ser jovens virgens, né, que não têm se casado, ou aquela tia que ficou. Na Latinoamérica a gente fala muito a expressão de quando a mulher não casou, a mulher ficou para vestir santos. Por quê? Porque ela tem ela pode moralmente vestir um santo, colocar as roupagens num santo. Tá bom ou ruim eu falar isso? Eu simplesmente estou falando aqui de um fato da cultura latino-americana. Eu não estou falando sobre a perpetuação desse fato ou sobre o poder que tem a Igreja Católica sobre o corpo feminino. Neste caso, eu simplesmente estou contando um fato da cultura latino-americana. Também falando disso, tem uma parte do livro onde ela fala que você não podia comer o mínimo pedaço de carne ou peixe. E é engraçado porque isso mostra o rigor religioso da época. Porque hoje em dia a gente, em Semana Santa, come peixe, considerando que é uma carne mais nobre, menos, que não tem sangue, né? Que é uma carne branca. Peixe ou frango pode comer, dependendo das partes que você vai comer. Lembro que minha avó, por exemplo, ela não permitia comer nada que tivesse osso, então tinha que ser peixe que não tivesse osso. Você não podia utilizar faca, então todo você tinha que cozinhar antes dos dias de Semana Santa. Você não podia varrer a casa porque estava varrendo a cabeça de Cristo. Você não podia passar pano na mesa, pano no chão porque estava passando pano na cabeça de Cristo. E eram ofensas católicas, né? Falando um pouco mais aqui sobre o livro, tem a parte onde especifica que o Severo del Valle ele era ateu e maçom, mas tendo visões políticas ele não podia dar-se o luxo de faltar à missa mais concorrida dos domingos para que todos pudessem ver. A parte da missa tem uma parte onde o padre Restrepo, né, que é uma palavra interessante, porque Restrepo da igreja de esfregar, então, e ele tinha a atitude de esfregar na cara as coisas que ele considerava justas, né? Como, por exemplo, o fato da própria Clara ela estar a favor de alguns direitos, tanto das mulheres como das pessoas. Aqui ele fala, né, a legalização dos bastardos, o casamento civil, desarticulando assim a família, a pátria, a propriedade e a igreja. Olha a ordem. A família, a pátria, a propriedade e a igreja. A gente me lembra Deus, pátria, família. Me lembrou alguma coisa. Não sei se vocês lembram alguma coisa. Dando às mulheres uma posição equivalente aos homens. Pensa nisso, né? Dar às mulheres um lugar de igualdade. Em franco desafio à lei de Deus, que nesse aspecto era muito precisa. Então aqui a gente consegue ver uns aspectos misóginos
tanto que aparecem na Bíblia como na Igreja Católica. E não sou eu que estou falando, né, sobre esses aspectos misóginos. Eu vou deixar um link de um vídeo que explica claramente sobre algum desses sobre estudos desses aspectos misóginos que aparecem tanto na Bíblia, que foram perpetuados pela Igreja Católica por muitos anos. Depois estão falando que na igreja aparece a imagem da rosa bela, linda, clara, perfeita, meio que deusa, tal. E aqui a gente vai ver o primeiro aspecto do realismo mágico que aparece no livro, que é um momento onde Nívia soube que a rosa era deste mundo antes de trazê-la à luz, tendo-a visto em sonhos. Por isso não lhe causou nenhuma surpresa o grito da parteira ao vê-la. Quando nasceu, Rosa era branca, lisa, sem ruga, como uma boneca de porcelana, com o cabelo verde e os olhos amarelos. E este é o primeiro aspecto de realismo mágico que aparece no livro. E a gente pode perceber isso porque está contando um fato que não é normal. Cabelo verde não é uma coisa normal. A gente vê hoje em dia pessoas com cabelo verde. Mas nada tem a ver com o fato de nascer naturalmente com o cabelo verde. Por este comentário, a Isabel Allende nos leva a um momento de leveza, onde a gente vai perceber que estes fatos mágicos, espirituais, que a gente não consegue ver no dia a dia, ela vai utilizar ao longo da história para ir demonstrando a identidade desta pessoa, das suas personagens, né? A gente consegue ver em uma frase que a rosa tem uma graça marítima. E essa frase não foi colocada aí à toa. Mais para frente a gente vai ver em algumas descrições da rosa que fala do fato dela ser marítima, do fato dela ter uma relação com o mar, do fato dela ser meio que uma espécie de sereia. E a sereia a gente compreende que é como um ser mitológico, que é um ser que não faz parte da nossa, digamos, natureza real, né? Mas também um aspecto que me pareceu muito interessante quando estava fazendo esta leitura foi ver como a rosa se parece muito com a Remédios a Bela. Esta rosa, a Bela, se parece com Remédios a Bela, uma personagem de 100 Anos de Solidão. E no clube, quando a gente leia sobre Remédios a Bela em 100 Anos de Solidão, a gente vai conseguir fazer uma analogia entre as duas personagens e vai compreender um pouco sobre o que consiste, então, digamos, alguns aspectos importantes da análise comparativa literária, né? Que é quando você consegue comparar duas obras ou duas correntes literárias, né? Aqui fala que mais rosa parecia nada perceber, era imune à vaidade e naquele dia estava mais ausente do que o costume. Ela estava imaginando novos animais para abordar na sua toalha, metade pássaro, metade mamífero. E ela fala de uns elementos, e muito interessante perceber isto, porque estes elementos meio estranhos, metade pássaro, metade mamífero, coberto de plumas, com cornos, cascos, cordos, tal, tudo isso, estes animais eles vão estar aparecendo em outros formatos, em outras representações artísticas no longo do romance. Inclusive, chega um momento onde ela fala de uma tarefa que seria abordar a maior toalha do mundo. E aqui a gente também vai ver aspectos que se repetem na literatura latino-americana, como por exemplo em 100 Anos de Solidão, onde Amaranta quer também fazer uma mortarra, que é um lençol com que envolvem os mortos, né, para ela mesma, e ela fazia e desfazia. Era meio que uma tarefa hercúlea, né? E também a gente vê isso como água para chocolate, também uma tarefa bem representativa neste aspecto. E a gente começa a compreender como estes trabalhos de fazer e desfazer, ou de fazer trabalhos gigantescos, grandes, que podem não levar a lugar nenhum, é uma representação da solidão seletiva, daquela solidão que representa uma incompreensão do indivíduo e uma incompreensão do que é um indivíduo. Quando